E, Cláudio, queria começar a conversar com você sobre a própria Ultra Jovem, né? A Ultra Jovem que vinha lançando bastante coisa, aí depois deu uma parada e agora tá voltando, né? Já com 3 edições. Como que foi essa parada? Como que é o trabalho de redator também de animes, né? Principalmente os retroanimes. Como que é esse Então, trampo aí? estamos lá para comecinho de 2000, né? 99 para 2000. Uhum. Recebi um convite, eu já trabalhava dentro de um estúdio que fornecia conteúdo para editora, porque antigamente eu costumo dizer que nós éramos os YouTubers de hoje, né? Nós éramos criadores de conteúdo. Verdade, é isso mesmo. Então a gente criava todo o conteúdo de maneira escrita, com bastante imagem. Algumas revistas nem usavam tanto esse recurso, mas era o recurso que eu gostava muito de usar, era a imagem. E eu trabalhava na época com revistas de informática, com revistas de tutorial. Eu sempre fui ligado nessa área de informática. Lembrando que antes de começar com as revistas, eu tive locadora de games. Só que diferente do dono da locadora de games, eu era praticamente tão moleque quanto quem ia lá jogar. Tanto que eu criava desafios para molecada jogar, tipo, ó, você quer bate meus recordes no F0, se bater o recorde, traz com o recorde batido que você não paga a locação. Era umas coisas malucas mais ou menos assim. Campeonatos de Fatal Fury, Kings of Fighters, Street Fighter. Então eu já estava mais ou menos com uma comunicação com a molecada já bem afiada, né? Uhum. Aí eu comecei a trabalhar, porque chegou um momento que a pirataria bateu na porta, começou a quebrar as locadoras a tudo quanto é canto, e era eu e meu irmão. Tinha a Game Shop. Inclusive tem uma série de histórias até associadas até o Dragon Ball. Depois eu te conto. Mas eu cheguei pro meu irmão e falei, olha, o barco não dá para dois, dá para um. Então fica aí com a locadora e eu vou procurar outro caminho. E como eu já estava mais ou menos inteirado com revistas de games, revistas de computador, porque eu sempre fui ligado nessa área, e apareceu a oportunidade de escrever tutoriais para trabalhar na área de tecnologia. Foi quando eu comecei a trabalhar e fornecer material junto com o estúdio para a Editora Scala. Uhum. Passou um determinado tempo, o Pokémon começou a fazer sucesso no Brasil e me chamaram para uma reunião e falou: olha, quem é esse personagem? Está fazendo sucesso, está vendendo, algumas editoras estão lançando publicações específicas sobre isso. O que você pode fazer para nos ajudar? Sim. Podemos fazer uma revista. Ele falou: olha, inclusive tem a Ultra Jovem, depois veio Ultra Jovem Especial, Ultra Jovem Extra, tal, tal, tal. Falou: ó, cria uma revista e coloca o Pokémon na capa. Falei: tá bom. Eu já tinha assistido, na época da locadora, eu já tinha assistido Dragon Ball, já conhecia Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros, isso é uma coisa que eu já tinha comigo antes de trabalhar com a revista. Certo. Fiz a revista da maneira como eles pediram, na edição número um tem um calendário, então fiz todo um trabalho da maneira como eles pediram e coloquei um pouquinho ali de Dragon Ball, porque era aquilo que eu gostava, né? Vendeu razoavelmente bem a primeira edição, porque era uma edição infanto-juvenil. Na época, revistas de novela e revistas infantis eram as que mais vendiam. Uhum. Aí eles gostaram. Falou, ó, faz a segunda. A segunda faz do seu jeito. Aí na segunda eu já coloquei já Dragon Ball na capa. Já coloquei mais matéria, já coloquei uma coisa mais no meu estilo, com mais imagens. Vendeu o dobro. Beleza, vai na 3. A 4 para mim é o ponto central. Quando chegou na número 4, eu já coloquei Dragon Ball GT na capa. Ninguém nem imaginava do que eu estava falando. Quando viu aquilo, a molecada se encantou. Resultado, se eu não me engano, não lembro se exatamente o número que nós estamos falando de recordações de 25 anos, 24 anos, vendeu 4 vezes mais. Dali pra frente, o cara me deu carta branca e falou: bicho, faz do jeito que você quer, faz como você quer. Eu sei que quando chegou, eu não tenho certeza disso, não sei se foi no número 6, eu já estava com uma equipe montada. Dentro do estúdio, eu era a única equipe montada própria para fazer aquilo. E aí me deu carta branca e eu fui embora. Fui fazendo a 6, a 7, a 8. E aí veio a proposta, falou: ó, faz mais uma. Né? Aí eu aproveitei um título antigo, porque antigamente você tinha que registrar o título,
pegar autorização, fazer uma série de burocracias para você lançar um título novo. Então eles queriam aproveitar uma revista infantil que tinha lá, só trocamos o nome, usamos o mesmo número e virou a Ultra Jovem Especial. Por isso que a Ultra Jovem Especial, muitas pessoas me perguntam, por que a Ultra Jovem Especial começa na 5? Na verdade, nós pegamos a 5ª edição de uma outra revista que a gente aproveitou a documentação para poder fazer rápido. Então ficou Ultra Jovem, depois veio Ultra Jovem Especial. O que era a Ultra Jovem Especial? A Ultra Jovem a gente trabalhava com matérias, mini reviews, tá? E aí eu pegava, na época eu já estava, eu já vinha já, da época da locadora, com uma quantidade de animes assistidos, e porque eu curtia muito, então eu já vinha com Record of Lodoss War, o Edo Cyber City, Akira, Cyber Marionettes, uma série de Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, uma série de coisas que era um amigo que me mandava do Japão para cá. Uhum. E aí aquilo foi chegando para mim, facilitando o processo de fazer a revista. E aí eu percebia que o pessoal gostava muito das ilustrações. Então eu sugeri fazer uma revista só com ilustrações, baseado na New Type. Não sei se você conhece a New Type, uma revista japonesa que tem até hoje. Ela existe até hoje, essa revista. E a maneira como eles colocavam as páginas da New Type era um soco no estômago, né? Era uma ilustração gigante com os textos, sabe? Que os japoneses colocam aqueles ideogramas, a maneira de colocar o texto era uma coisa que me chamava muita atenção. E eu fui nessa linha. Não tentei nem ocidentalizar a coisa, fui tentar fazer na linha deles mesmo. E aí, resultado, puta sucesso. A revista começou a vender igual a normal. Bom, você sabe, pessoal, nesse caso, eu acho que funciona até hoje, né? O pessoal das grandes editoras não procuram entender muito bem o fã, mas querem dinheiro. Ah, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Aí nós fizemos a Ultra Jovem CD-ROM, que na época era uma Eu já uma vi isso mania, daí. né? Era uma revista, na Re- época tinha várias revistas que vendiam conteúdo de games com CD-ROM na capa. Era tipo uma revista interativa que tinha dentro do CD, não É, era? Tipo na isso. verdade, para mim foi bom, porque o que eu tive que aprender a fazer a multimídia, então enquanto eu criava o multimídia da revista, a minha equipe fazia o conteúdo da revista, que seria uma coisa como a Ultra Jovem normal, só que um pouco mais infantilizada. Então, sempre mais pro lado infantil, para poder acompanhar, para poder diferenciar um pouco. Passado algum tempo, pediram outra, já estamos indo para 4. Aí nós chegamos na guia de episódios, porque a Ultra Jovem era o maior contador de spoiler. Quer dizer, a gente só não contava mais, a gente só não era mais contador de spoiler que o próprio Toriyama Akira, né? E no título do Dragon Ball ele já avisava o que ia acontecer no próximo episódio, Sim. né? É, O é. É. próximo episódio, Frieza vai morrer. Eu falava, E nossa senhora, o cara os, já contava tudo. os cara nem fez questão de mudar na edição e nem na dublagem, já só foi, Não, né? não. Já contava. Mas é aí que tá, né? Hoje, eu vejo que hoje existe um excesso de informação e também existe uma coisa assim, meio, vamos dizer assim, cheio de mimimi, cheio de historinha. Sabe? Na época era uma coisa mais tranquila, você contava, ninguém ficava nervoso. Tem gente que briga comigo até hoje e fica até nervoso porque eu escrevi a Vegeta de forma errada. Tá? Mas você Hum, pensa, eu recebi as fitas de VHS. Tem molecada que nem sabe o que é VHS. Tem gente aí que não sabe o que é VHS. Em VHS, depois eu comecei a receber em RAI 8, que era uma fita igual a VHS, só que miniatura, miniatura, sim. que era mais para câmera e tal, né? Aí, olha só, esse amigo meu tava no Japão e falou assim: Claudio, eu tenho toda a coleção de Dragon Ball, tô indo embora pro Brasil, vou jogar fora. Falei, você tá louco, meu? Não joga fora nada. Ele falou, tá bom, então você tem que arrumar um vídeo RAI 8. E minha coleção tá toda em RAI 8. Cara, eu corri aqui, peguei um vídeo importado, comprei um vídeo. Eu era um dos poucos que tinha o vídeo de mesa, porque o RAI 8 era uma tecnologia para câmera. E eu tinha o vídeo cassete, tinha o aparelho de mesa mesmo de RAI 8. Ele falou assim para mim, falou, cara, eu levo qualquer coisa, eu levo aparelho de som, eu levo videogame, eu levo o que você quiser em troca dessa caixa, porque eu quero jogar essa caixa fora. Sim. Eu não quero levar essa caixa. Eu falei, não, se vira, manda a caixa. Ele falou, então eu vou mandar de navio. Eu falei, pode vir de bote, mas manda. Ele veio pro Brasil, 2 meses depois chegou minha caixa.
E veio, cara. Veio Dragon Ballzinho, veio Dragon Ball Z, Dragon Ball GT na época. A Nossa. Raiote tinha uma qualidade melhor, né? Foi quando eu comecei a montar minha coleção, pelo menos na época, com as fitas. E eu já tinha assistido. O primeiro episódio de Dragon Ball foi o que eu assisti, foi quando o Freeza matou o Vegeta. Certo. Aquele que o Goku enterra ele. Aquele foi o primeiro episódio que eu assisti. A partir dali, eu assisti junto com os japoneses com uma defasagem de 4 semanas, porque chegava uma fita por mês para mim aqui. Uhum. Enfim, aproveitei isso para poder impulsionar a revista. Recebi até um telefonema do pessoal que cuidava dos direitos do Dragon Ball, meio que dando uma bronca e elogiando. Não sei se eu te contei essa história. O cara Não. ligou bravo porque eu só fazia a capa do Dragon Ball. Que história é essa? Vamos processar vocês. Mas, deixando isso de lado, caramba, meu. Uma capa mais linda que a outra. Eu tô aqui brigando com os caras para fazer uma capa de vídeo e ninguém consegue fazer uma capa decente. Entendeu? Então o pessoal, mesmo que os caras ficavam meio assim, que eu só fazia a capa do Dragon Ball, eles adoravam as capas. E isso tudo tem uma explicação. Existia na época a revista Animedô, existia a Herói, existia a Animax, existia a nossa, né, a Ultra A, Jovem. a Então a Ultra Henshin, né? Jovem pegava forte na linha Dragon Ball, né? A Animedô pegava de uma maneira geral. A Henshin pegava os otakus mais radicais. E a revista Herói, Cavaleiros. A Animax pegava de forma geral também. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente se respeitava, cada um cuidava da tua área, entendeu? Quando eu coloquei capas diferentes do Dragon Ball, a venda caiu. A venda caiu, entendeu? Então eu comecei a criar, a revista acabou criando começou a juntar um tipo de fã que adorava Dragon Ball e eu não tinha como decepcioná-los, né? Não podia decepcionar e vambora. Mas no meio das fitas que a gente recebeu, veio um tal de Yu Yu Hakusho, veio um tal de Saint Seiya, sabe? Veio coisas de Pokémon que começou a trazer um conteúdo mais rico para a revista. Eu fui até a 22, se não me engano, da normal, 25 da especial, foram 4 ou 3 edições de guia de episódio, não me lembro agora, e a da extra. Aí chegou um momento que acabou, eu acabei tendo que sair, eu saí fora da revista. Quem assumiu a revista nessa época foi o meu irmão, já trabalhava comigo lá na equipe da Ultra Jovem, e o Rodrigo Guerrino, que era o redator, foi o redator da Ultra Jovem enquanto eu estava lá. Então ela ficou mais um tempo bem forte, ficou um tempo bem com as características próprias da revista, porém o pessoal que ficou já tinha uma outra linha, eles já começaram a seguir a linha do Cavaleiros. Então eles como o Dragon Ball já tinha acabado de passar nas emissoras, já estava na parte das reprises, já tinha passado GT, já tinha passado tudo, o pessoal começou a ficar preocupado, porque as vendas começaram a cair, o pessoal foi para GT. Desculpa, para Cavaleiros. Cavaleiros. Dali para frente, eu perdi contato com eles, mas eu sei que as vendas caíram, chegou até a número 51, se não me engano, e parou. Né? Teve alguns relançamentos com pacotes de reaproveitamento de material antigo e tal. E passado alguns anos, quando foi lá acho que o ano 2000, faz 3, meu filho tá fazendo 5 anos, vamos lá, 5, 6, mais ou menos uns 7, 8 anos, eu conversei com o pessoal da Editora Scala e pedi autorização, ou pedi os direitos autoral de fazer a revista. E foi muito engraçado, né? Eu estava aqui outro dia no computador e criei um Facebook da Ultra Jovem. Aí coloquei lá 200 pessoas, 300 pessoas, nada mais além disso. Aí num dia eu estava aqui meio de saco cheio e falei, quer saber? Eu vou fazer uma capa de uma revista nova. Já estava passando Super. Eu fiz uma capa do Super, né? E coloquei no Facebook. Cara, Bombou. explodiu de gente vindo atrás. Cadê onde tem? Porque falei, meu, se eu lançar a revista, vocês querem? Eu sei que o Facebook passou de 300 para 8 mil em menos de uma semana. Nossa. Fã é Uma fã mesmo, né, explosão. cara? Uma explosão. Fã é Tudo fã bem. mesmo.